Querido, a paz do Senhor Jesus, quero dar continuidade sobre o assunto que está falando sobre Zacarias, capítulo 8, versículo 16, que fala deixando a mentira. Então, continuando aqui o assunto, iremos falar mais um pouco. Em Oséias capítulo 4, versículo 1, o próprio Deus mostrou seu descontamento com a sociedade dos dias do profeta Oséias, o qual já se assemelhava com a sociedade dos nossos dias. Ouve a palavra do Senhor, vós, filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Então, o nosso tema é deixando a mentira. Então, a Bíblia, ela nos revela o seguinte, que Deus aqui nos dias já da antiguidade, porque a mentira foi o que trouxe toda a derrota, a destruição, quando Eva colocou a mão no fruto da ciência. E daí para cá, a mentira ela só aumenta, cada dia que passa ela não diminui, ela aumenta. Então, aí já quando havia passado alguns tempos, Deus já havia dito através do profeta que Deus tinha uma contenda com a sociedade já daquele tempo, porque a sociedade ela estava indo como nos nossos dias hoje, indo de mal a pior. A sociedade nos nossos tempos, cada dia que passa ela fica pior, porque o pecado ele aumenta, conforme a nação aumenta, o pecado aumenta. E Jesus havia dito isso em Mateus capítulo 24, Jesus diz assim, Mateus 24, verso 12, Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, traduzindo, Jesus disse, quando as nações, os homens aumentar na terra, eles esquecerão de Deus. Por quê? Porque o pecado aumenta através do crescimento da humanidade. A humanidade cresce, o pecado cresce junto. Então, por isso é que os homens não querem Deus. E hoje é pior ainda. Então, Deus já tinha uma contenda, diz a Bíblia, com o morador da terra, com os habitantes da terra, desde a época do profeta Oséias, porque não havia de Deus conhecimento no povo. Quando se fala não havia conhecimento de Deus, benignidade na terra, está falando sobre o homem, não é literalmente a terra em si, porque a Bíblia diz que Deus fez o homem da terra. O profeta Jeremias também, ele disse, terra, terra, ó terra, ouve a palavra do Senhor. Então, está falando com o homem, não é com a terra, literalmente a terra em si, certo? Então a Bíblia está mostrando para nós que já nos dias do profeta Oséias, já havia então Deus tendo uma contenda com a sociedade daquele tempo. Por quê? Porque eles não queriam, na realidade, assumir a posição que Deus quer que todos os homens assumem. Isso é o que a Bíblia está falando, para deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu companheiro, é o que nós estamos vendo, entendeu? Então a palavra de Deus, ela deixa bem clara para nós, que já desde que Eva pôs a mão no fruto, a sociedade daí a partir de então, a mentira ela só tem aumentado na terra. Em todo lugar que você vai existe a mentira, porque nós vamos ver mais para frente aqui Jesus falando quem é o pai da mentira. E por que acontece tudo isso? Nós vamos ver a segunda parte que estarei comentando. Daqui a pouco eu vou comentar mais 2 comentários e aí depois vai entrar onde Jesus vai falar quem é o pai da mentira. Eu não vou nem adiantar esse espaço, vou deixar para o momento certo. Então a Bíblia está falando assim que ouve a palavra do Senhor, filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Está vendo aqui? Por quê? Porque não há benignidade, não há verdade, não há conhecimento de Deus. Ou seja, o ser humano, cada dia que passa, ele fica longe de Deus por causa da mentira. Então a mentira, ela separa o homem de Deus, porque aonde está a mentira está o pecado. E a Bíblia diz que há uma barreira entre Deus e o homem por causa do pecado. O homem está no pecado, então existe a barreira do pecado que separa o homem de Deus. A Bíblia diz que o que separa o homem de Deus é o pecado. Por quê? Por causa da mentira. Porque está escrito na palavra de Deus que, porque aconteceu isso, quando Eva pôs a mão no fruto. E a Bíblia diz sobre esse assunto, quando está falando que
A mentira, ela trouxe toda essa destruição na vida do ser humano. Quando Eva deu ouvido à voz de Satanás, aí então entrou a mentira, porque foi por causa de uma mentira que Eva pecou. Ele mentiu, Satanás mentiu, dizendo para Eva aquilo que eu não vou explicar agora, mas eu já tenho falado em outros vídeos. Então aí por causa disso entrou a mentira, e a mentira ela só aumenta. Então aqui a Bíblia está mostrando que Deus já tinha uma contenda com os habitantes da terra, porque não haveria neles verdade, não haveria neles benignidade, não haveria neles conhecimento de Deus na terra, porque os homens não querem Deus. Então estarei comentando mais 2 comentários, e eu vou chegar aqui aonde Jesus vai falar quem é o pai da mentira. Se você puder inscrever no canal, inscreve, dá o seu like, compartilhe com alguém. Estamos comentando sobre deixando a mentira e falar a verdade.